Muito bem, a gente então conversa com o Luiz Otávio de Lima, de volta aqui às palestras, e ele esteve nesse último dia 15 de junho no primeiro fórum da silagem de milho, realizado então pela Cotriel, trazendo alguns assuntos importantes quanto à questão da silagem, né? A silagem de milho, que é um alimento muito importante. Luiz Otávio, primeiramente, né, você falou acerca da importância, né? Qual é que é a importância que você vê sobre a silagem de milho, principalmente para o gado em si, né? Principalmente a gente falou aqui do gado de leite, né? Mas ele é um alimento muito importante e muito completo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Roger. Primeiro agradecer aí a Cotriel, a AgroService, a Lavoro pelo convite, né, para a gente estar conversando aí, poder estar abordando esse tema e discutindo, participando do fórum, que eu acho que é uma iniciativa positiva, né, para a gente discutir tecnologia, discutir incremento de produção, né, a gente vem passando por safras de desafios e eu acho que agora é o momento da gente começar a olhar e tentar aproveitar as oportunidades que as próximas safras estão se mostrando, né. E esse é um importante alimento, né? A silagem, né? Ele precisa ser ainda melhor aproveitado pelos animais e também ele tem algumas formas que o produtor ele pode fazer que esse alimento ele renda mais, ele tenha um maior tempo de durabilidade e também ele promova o que se precisa, que é uma produtividade melhor dos animais, né, Luiz Otávio? A silagem de milho ela é fundamental dentro do nosso sistema de produção, né? Mesmo caminhando para sistemas mais intensivos, né? Para confinamentos onde ela é a base alimentar, ou em sistemas pastoris, onde eu tenho muito foco em produção de pastagens, e aí nessa situação a silagem é o que vai me dar estabilidade de produção, né? Porque eu tenho a minha pastagem sendo um alimento de alta variabilidade, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma condição de frio, de nublado, minha taxa de crescimento de pasto é muito baixa. Então, o que me dá estabilidade dentro de um sistema produtivo é o alimento conservado, né? Então, ou em sistemas confinados ou em sistemas base pasto, a silagem ela é uma obrigação dentro de sistemas intensivos e de alta eficiência, né? E a silagem de milho, sem dúvida, ela é o alimento que me permite escalar, né? Ou seja, eu consigo produzir muita matéria seca por área e com um custo da matéria seca mais baixo, né, frente às outras alternativas que eu tenho de alimento conservado, né, e o alimento dos conservados de melhor conversão. Então a silagem de milho ela é extremamente estratégica dentro da nossa região, né, e mesmo a gente tendo passado por situações onde a gente teve déficit hídrico, a gente vem de 3 secas em 4 anos, né, na região, mas agora vem se desenhando um ano de El Niño, enfim, uma condição favorável para a gente produzir milho, né, para a gente produzir matéria seca, recompor estoque de silagem, e aí a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né. Bom, a questão do planejamento, né, o que é importante o produtor saber para planejar uma silagem de qualidade? Essa foi uma das questões que a gente discutiu para que a gente defina exatamente quanto a gente precisa produzir, né? Então, de uma forma geral, às vezes o produtor ele não tem muito claro quanto ele precisa produzir, qual é a área que ele precisa fazer para atender o rebanho dele. Então a gente tentou discutir um pouco em cima disso, qual é a demanda do meu rebanho, né? E qual é a expectativa de produção que eu tenho desse milho, né? Dessa lavoura, para que eu consiga definir e fazer um planejamento da minha lavoura, né? Eu preciso de tantos hectares para atender o meu rebanho por tanto tempo, né? Então isso é fundamental para que a gente não adianta a gente fazer um bom alimento com um bom custo se ele não for suficiente, né? Então a gente poder discutir isso e tentar caracterizar e definir, dar um direcionamento, né, tanto para o produtor quanto para o departamento técnico nessas definições foi um dos temas que a gente veio discutir, né? É a questão principalmente, né, da definição da área, né? Área menor, área maior, em termos de hectares, né? O que o produtor ele tem que ter em mente para ele saber quanto daquela área tem que ser destinado para fazer a questão da produção da silagem. Tem um percentual mínimo que ele gera aquela matéria que a silagem proporciona, Luiz Otávio? O que dá para dizer sobre isso? Na verdade, ele vai precisar saber qual é a demanda do rebanho dele, né? Então, quantos quilos de silagem esse rebanho come por dia, isso ele vai fazer junto com o técnico dele, vai sentar fazer essa estimativa para tentar ter um número. Ele vai precisar da expectativa de produção dessa área, né? Então, ou seja, quanto meu rebanho come
e quanto a minha área me entrega, né? Qual a minha expectativa de produção? Bom, eu vou fazer uma lavoura para 15 toneladas de matéria seca, para 20 toneladas de matéria seca, são planejamentos e são ações distintas. Então, o produtor tem que ter isso definido junto com o técnico. Então, definindo quanto come o rebanho, definindo uma expectativa de produção, ele vai poder fazer o seu planejamento e o seu ajuste para definir aí em cima disso quantos hectares ele vai precisar fazer de silagem de milho, né? E tem um outro fator que foi que nos últimos anos quem vinha trabalhando com o estoque de alimento conservado acabou comendo esse estoque, né? Então, na grande maioria das propriedades a gente vem muito pressionado, né? Então é uma oportunidade tanto pela condição de clima que está se desenhando, quando a melhoria do custo de implantação dessa cultura, que reduziu muito dos 2 últimos anos para cá, é a oportunidade de, além de fazer o alimento que o produtor precisa para o seu rebanho, ainda repor um pouco de estoque, pensando em segurança, né, ou mesmo em crescer rebanho. Em termos de adubação, qual o cuidado que o produtor tem que ter para que essa matéria ela tenha a qualidade que o animal precisa e para que ela seja consumida e gere o resultado, que é a questão da carne e a produção leiteira, Luiz Otávio? Na adubação, a grande questão é que uma boa adubação para milho grão não é uma boa adubação para milho silagem, né? Eu acho que essa é a principal definição. Se eu fizer uma adubação para colher muito grão, e eu colher simplesmente o grão, ok, mas se eu remover toda a planta, que é o que a gente faz, e se não tiver essa devolução desse nutriente na forma do esterco, enfim, eu vou ter um desbalanço no solo. Então, eu estou colocando 1 e estou tirando 1,5, né? Então, a gente tentou discutir um pouco isso. O que é uma adubação proporcional para cada expectativa de produção, né? Então, uma lavoura de 10 toneladas de matéria seca é uma adubação muito diferente de uma lavoura de 20 toneladas de matéria seca. Então, isso a gente tem que ter muito claro para a gente conseguir ter uma sustentabilidade ao longo do tempo, porque senão a gente tá vivendo de estar depreciando o nosso bem, que é a terra, né? Então, a gente está vivendo de estoque de nutrientes do solo e essa não é a ideia, né? A gente quer formar sistemas sustentáveis, então fazer atender essa demanda é importantíssimo, né? A questão da qualidade, né? Ela tem um tempo que essa silagem ela pode ser utilizada, ela tem uma durabilidade. Como é que o produtor tem que trabalhar com essa questão da qualidade? Porque se faz silagem, claro, se quer que o consumo ele seja o menor possível, justamente pela questão do custo para fazer essa silagem. Como é que o produtor tem que trabalhar com isso? O que a gente busca em termos do consumo é mais eficiência, né? Ou seja, 1 quilo de matéria seca tem maior conversão. Se a gente for resumir qualidade, é isso. A gente quer alimentos que convertem muito leite. A gente quer muita massa sendo produzida, mas uma massa de muita qualidade, né? Então, o grande desafio é que a gente se atente para ter uma lavoura de qualidade, né? Então, normalmente, lavouras bem conduzidas, que tenham alta produção, elas vão entregar mais qualidade, porque na silagem de milho o que nos interessa é basicamente o grão, né, em termos de conversão, né? Então, quanto mais grão a gente tiver nessa massa, quanto mais produtiva for essa lavoura em produção de amido, de grão, melhor vai ser minha conversão lá na frente. Então, essa combinação de uma boa adubação, um bom planejamento, um bom estabelecimento, né, uma boa condução dessa lavoura e um corte no momento correto, né, é fundamental para que essa matéria seca vá para dentro do silo, né, e ali esteja à disposição para depois fazer para a gente poder fornecer e ter alta conversão. Para encerrar, Luiz Otávio, mais alguma outra questão, outro cuidado que o produtor tem que ter quanto à questão da silagem, da qualidade, da implementação e do consumo com qualidade, como você destacou aqui? Eu acho que a questão são parâmetros, né? É um conjunto de ações, então, como a gente discutiu, que é saber o quanto fazer, definição do híbrido, que são ferramentas, né? Qual é o híbrido que se encaixa melhor nessa situação, o histórico da propriedade, fazer uma boa condução, fazer uma boa ensilagem, né? Para garantir que isso seja bem feito. E eu acho que uma questão importantíssima é a gente aproveitar o momento, né? Porque a gente veio de uma safra onde a gente tinha um alto custo de implantação, né? Então, na última safra,
um hectare posto pronto dentro do silo aí girava em R$9.000, R$10.000, e esse ano o custo de implantação está em torno de 5.500, 6.000, ou seja, a gente teve uma redução de custo de produção, né, porque reduziu o custo do fertilizante, reduziu o custo do insumo, e a gente tem uma previsão de ter um verão com chuvas, né? Então, se super El Niño ou não, mas a previsão é que a gente tenha um El Niño, ou seja, a gente deve ter uma condição mais favorável. Então, e a relação de troca leite por quilo, por hectare está muito melhor também. Então, a gente passou de uma relação aí onde o ano passado a gente precisava de 3.500 litros de leite, para esse ano precisando em torno de 2.200, 2.300 litros de leite para fazer um hectare de milho. Então, a gente precisa aproveitar esse momento que é de uma boa capacidade de conversão do nosso produto, que é leite, né, para a gente fazer uma boa cultura e aproveitar a condição de clima para a gente produzir um alimento de qualidade e restabelecer nossos estoques de conservados. Muito bem, esse é o engenheiro agrônomo Luiz Otávio de Lima.